Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. E ontem, meu amigo Vicenzo Dalicani trouxe uma informação que a gente já namorava um pouquinho. A gente já conversava sobre a possibilidade do Atlético negociar o empréstimo do zagueiro Kaique Naves. Kaique Naves, um dos grandes destaques da base do Palmeiras, parece estar procurando um outro clube. E o Atlético, de maneira muito inteligente, porque o Naves é muito bom jogador, se apresenta como um dos interessados para contratar os serviços de Kaique Naves para a próxima temporada. E eu quero começar falando sobre a zaga do Atlético, que foi um dos grandes problemas que a gente teve ao longo da temporada. Mas eu acho que é interessante a gente tentar entender o porquê foi um grande problema. Óbvio que tem muito sobre falhas individuais, isso aí não fala muito sobre a característica do jogador, né? Mas também tem uma questão de encaixe. Porque se você for parar para pensar, o Atlético ele teve, durante 90% da temporada, três zagueiros. Primeiro de tudo é falar que esse planejamento de elenco é bizarro. Você ficar com três zagueiros ao longo da temporada é basicamente você ignorar a importância da temporada como um todo, porque você sabe que você vai ter muitos jogos. O Atlético disputou três competições. O Atlético, querendo ou não, chegou longe nas Copas. E tinha só Kaique Rocha, Matheus Gamarra e Thiago Heleno. Mas o grande ponto desses três, independente da qualidade, da quantidade de falhas, é a questão da característica. São jogadores lentos. São zagueiros que, no mundo da análise tática, falam que são zagueiros de defender a área. O grande ponto é que em muitos momentos o Atlético precisou subir linha. Em muitos momentos o Atlético precisou jogar com esses zagueiros lá na frente. Então, eu acho que um dos grandes pontos foi a falta de encaixe da ideia de jogo do Atlético com a característica dos zagueiros. E o que isso significa? Que o planejamento de elenco foi muito mal feito. Ah, Thiago, mas não foi só isso que fez eles falharem. Não. Mas eles eram tão exigidos fisicamente contra a característica deles que eles precisavam bater, voltar, bater, voltar, bater, voltar. E quanto mais você tá desgastado, mais você vai estar sujeito à falha. Isso não é uma tentativa de passar a mão na cabeça de nenhum dos zagueiros. Isso não é uma tentativa de passar a mão na cabeça de jogadores que foram grandes responsáveis pelo rebaixamento do Atlético. Kaique Rocha, porra, que vá pro inferno. Beleza? Mas enfim, acho que esse é um grande ponto. E eu acho que o Atlético ele tá fazendo um movimento muito interessante em relação à característica dos seus zagueiros para a próxima temporada, tanto no Léo, agora com o Naves, que são zagueiros de mais mobilidade. Porque se você for parar para pensar o impacto do Beleze na reta final da temporada do Atlético, foi um impacto muito positivo, porque o Beleze entrou sem falhar e acho que garantiu a permanência para essa temporada, mas mais do que isso. O Beleze foi um jogador que apresentou outra perspectiva para a zaga do Atlético. Um zagueiro de mais mobilidade, um zagueiro de mais, assim, mais capacidade de defender por profundidade, mais capacidade de flutuar, pô, subir pressão, voltar para conseguir recuperar. Então, eu acho que esse encaixe ele precisa existir. Não dá para você ter todos os jogadores da posição em um perfil só. Não dá para você ter todos os jogadores da posição em um cenário só. Eu acho que isso é muito importante a gente bater na tecla. Porque senão fica uma parada de, o cara é ruim. Mas o cara é ruim por quê? E às vezes o problema da zaga foi lá no começo do ano. Quando a gente monta o nosso elenco sem um treinador. Mas vamos falar do Naves, que a gente tá aqui pra isso, que é um zagueiro que eu gosto muito. E você vai estar se perguntando, pô, Thiago, se é um zagueiro tão bom, por que o Palmeiras está liberando? Porque o Palmeiras revelou o Vitor Reis. Se o Palmeiras não tivesse descoberto o Vitor Reis, que é um zagueiraço, é um projeto absurdo de zagueiro, eu duvido que eles teriam liberado o Naves. Ou estariam liberando o Naves. O Naves é um jogador que joga no Palmeiras. E assim, jogador que joga no Palmeiras hoje não pode ser qualquer um, até pela posição dentro da hierarquia que o Palmeiras se encontra no futebol brasileiro. Primeiro ponto é esse. Um jogador que atuou em muitos momentos como zagueiro, já atuou como volante. Já atuou em esquema de dois zagueiros, já atuou em esquema de três zagueiros. Tem versatilidade além da qualidade para se encaixar em esquemas diferentes. E acho que é um jogador que na mão de Maurício Barbieri pode crescer muito. Porque se você for parar para pensar, Maurício Barbieri é direto responsável por talvez dois dos melhores zagueiros do futebol brasileiro terem evoluído e evoluído pra cacete.
Que é o caso do Léo Ortiz e do Fabrício Bruno, que era a zaga do Bragantino que chegou na final da Copa Sul-Americana contra o Atlético. Hoje são jogadores do Flamengo, hoje são jogadores convocados para a seleção brasileira. Então, se você for parar para pensar jogadores que cresceram e evoluíram na mão do Barbieri, eu acho que esses dois eles precisam ser citados. Então, assim, são jogadores de muita competitividade, Fabrício Bruno e Léo Ortiz, e eu vejo um pouco do Naves nos dois. Pela mobilidade, um zagueiro rápido, um zagueiro de rápida reação. Porque hoje eu acho que para você ser um bom zagueiro, você não pode esperar o atacante tomar a decisão para você ver o que você vai fazer. Você precisa ter uma leitura de todas as possibilidades. Tanto que quando a gente vai elogiar um atacante, a gente fala, pô, é um mérito você ser imprevisível. Mas para o cara ser imprevisível, é porque ele tá conseguindo enganar o zagueiro. Então o zagueiro ele precisa prever o movimento do atacante. E acho que o Naves tem essa capacidade. O Naves é um zagueiro que constrói muito bem. E assim, a gente optou pela contratação do Maurício Barbieri. A opção do Maurício Barbieri claramente é pelo fato de ter um jogo mais posicional, ter um jogo mais de posse, ter um jogo mais de ataque contra a defesa num cenário que o Atlético é sim o principal clube, tanto do Campeonato Paranaense quanto da Série B, e precisa se portar como protagonista, sabe? Então a gente tem que pensar no cara que desarma, tem que pensar no cara que se protege, tem que pensar em vários aspectos, mas a gente tem que pensar também em proposição, em construção, em rotação. Então quando você tem a possibilidade de ter uma zaga com o Léo e com o Naves, que são zagueiros com muita capacidade de quebrar essa linha, que são zagueiros com muita capacidade de fazer o jogo avançar a partir do primeiro toque, eu acho que seu time ele já ganha uma cara de um time agressivo desde o primeiro momento. Isso é um mérito muito grande. Então, é um jogador que eu tô torcendo muito pelo acerto. É um jogador que eu tô torcendo muito pelo acerto. Se na próxima temporada a gente começar escalando o Atlético com Mikael, Léo Godoy, Naves, Thiago Heleno ou Léo Pelé e Fernando, eu já acho que é uma bela defesa para uma Série B, para a nossa realidade. Tanto em encaixe de características quanto em qualidade. Assim, eu sei que o Atlético é um clube que tá vivendo a nova realidade, mas eu pensaria até em comprar o Naves. Porque eu acho que é um jogador que tem chance de dar um retorno muito grande. Mas tem chance de dar um retorno muito grande mesmo. O Atlético, ele tá indo para um caminho de uma montagem de elenco interessante. Acho que o Atlético, ele tomou o choque de realidade que um rebaixamento precisava dar. A gente cobrou movimentações. Movimentação do Brahim Palácios é boa. Movimentação do Naves é boa. Movimentação do nosso amigo Basta é boa. Eu acho que o Atlético ele tá começando a dar uma encorpadinha no elenco, levando em consideração, óbvio, que muitos jogadores vão sair. Mas se o Naves chega essa temporada, eu comemoro. Sabe? É reforço de Série A para uma Série B. É reforço de uma Série A para uma Série B tranquilamente. E o Atlético volta para um cenário que é interessante. Brahim Palácios, Naves. Esse rebaixamento volta a fazer o Atlético atingir uma parcela de mercado que o Atlético não atingia mais. Que é a do jovem jogador promissor do clube que tá no topo do futebol brasileiro. O Atlético não conseguia mais esses empréstimos. E o Atlético sempre foi muito bem sucedido. O que não falar de Rafael Veiga, né? O que não falar de Rafael Veiga. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.